Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos fazer uma leitura. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Capítulo de número 10. Glória a Deus. Evangelista Marcos, capítulo de número 10. Verso de número 49. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Amém? Pode tomar os vossos assentos, irmão? Glória a Deus. Aqui está uma palavra sobre a vida de um cego, chamado Bartimeu. Eu estava remoendo em minha mente sobre esse assunto, essa passagem bíblica, um fato real que aconteceu na vida deste homem. E o versículo de número 46, depois chegaram a Jericó. E ao sair de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. O que eu observei aqui, que Jesus ele entrou na cidade, passou pela cidade, estava quase saindo da cidade. E o versículo de número 47, este ouvindo, quem? O cego, que era Jesus o Nazareno, e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui era um mendigo em Jericó. E o texto diz que era a última oportunidade de recuperar o que tinha perdido. E a sua visão, a qual o processo daquele homem, que era cego e era também mendigo, mas não era surdo, ouvia que algo estava acontecendo naquele local, naquela hora. Um milagre na saída de Jericó. E o texto diz que Jericó, segundo os teólogos, diz que Jericó tinha duas entradas, que também era duas saídas. Dependendo para onde as pessoas se dirigiam, ao sul ou ao norte. Mas o texto diz, pedindo esmola quando os clientes saíram, e era um mau negócio, logo na saída. Mas observa o texto, irmãos, que ele pedia esmola, visto que a cidade de Jericó era como um mercado, um comércio. Mas o texto diz que ser colocado na porta, na hora em que os clientes entravam, era uma estratégia para aquele cego. Aí dava tempo, até mesmo de dialogar, conversar, não é verdade? Sobre a sua necessidade. E o texto diz
que as coisas não aconteceram ali sem premeditação. Mas Bartimeu era cego, porém muito bem informado, de grande inteligência. O verso 47, ele ouviu que era Jesus o Nazareno. Ele começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observa que o segredo, irmãos, saber que Jesus era filho de Davi, era a chave. O caráter de Davi, como homem bondoso, misericordioso, estava sendo invocado na vida de Cristo. E a vida deste homem, a qual todos conhecem, sobre a vida de Davi, observa que o nome, o caráter de Davi era como um homem bondoso e misericordioso. Estava sendo invocado na vida de Cristo. Isto era uma honra. Mas o reconhecimento que ele era o que tinha a chave de Davi. Quem que tinha a chave de Davi? E o texto diz que tinha poder sobre todas as coisas. E tinha poder até mesmo contra as enfermidades. E o texto nos diz que na mesma hora, ele começou a clamar. Porque o Senhor Jesus, ele tem poder como na área espiritual, como na área física. Não importa a situação, o que nós passamos, até mesmo por enfermidade, ou por outras situações. Mas sabe de uma coisa? Jesus está vendo. O nosso dia a dia, o nosso deitar, o nosso levantar, o que nós pensamos, o que nós imaginamos, Ele está no controle de tudo, irmãos. Ele era cego, mas não era surdo. E o texto diz que ele não era conhecido como Jesus de Belém, mas como Jesus o Nazareno, a qual nós lemos. Davi não era de Nazaré, Davi era de Belém. Mas ele não queria entender a sua fé. Ele queria usar a sua fé. O poder da fé. Fé, a qual estava queimando dentro dele. Aleluia. Ele sabia que uma das virtudes mais importantes de Davi era a sua compaixão pelas pessoas. E Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Isso é para moldar o nosso caráter. Que nós temos que ter compaixão com o nosso próximo. Mas Jesus, e muito repreendia aquele homem, para que ele se calasse. Eu fui ver essa palavra, para que ele se calasse, quer dizer o que? Cala a sua boca. Porque ele não vai te ouvir. A multidão. Será que ele gritava muito alto, que estava acomodando a multidão? Isso aí é o segredo do clamor, irmãos. Mas o texto diz aqui que ele clamava, mas repreendia para que se calasse. Mas ele clamou ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segunda vez.
pronuncia o nome, fala do nome. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a minha situação, olha o que eu estou passando. Antes de você sair da cidade, faça alguma coisa por mim. O dia que Bartimeu teve um encontro com quem? Com Jesus. Então ele estava tendo um encontro com Jesus. O dono da cura e o dono do milagre. O segredo do clamor, irmãos, ele deve triunfar sobre os críticos, sobre a vergonha, a situação que ele estava. Porque se eu clamar, os críticos não vão me parar. Se eu clamar, a vergonha da minha situação vai ser resolvida. O segredo do clamor deve triunfar sobre os críticos, sobre a vergonha, e deve ser humilde e ter base naquilo que nós buscamos. Ele clamou, ele citou algo, e como que ele conhecia que Jesus era da linhagem de Davi? Mas o texto diz aqui, então Jesus parando, ele disse, chamai-o, e chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, ele te chama. Está vendo? O que adiantou mandar calar a boca? O que adiantou, pastor Alexandre? Isso é perseverança. Não importa as lutas e os obstáculos, mas continua clamando. Porque o nosso clamor, uma hora, nós vamos ser atendidos. Ele teve poder para fazer Jesus parar. É o poder do clamor, o segredo do clamor. Teve poder para fazer Jesus parar, concedendo o direito de ser chamado pela comitiva de quem? De Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Espírito Santo está nos direcionando aqui. Receber, olha aí, irmão. Você vai ter que chamar e você vai ter que dizer para ele: tem bom ânimo. Mas cala a boca. Agora tem bom ânimo. Mudou a situação, irmãos. Quando Jesus entra na causa, a situação muda. Quando Jesus entra no negócio, a situação muda. Quando é eu, nada acontece. Só vou ter problema na minha caminhada. Mas eu acredito que eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, porque é Ele que fez a promessa. E eu acredito que essa promessa está de pé, e eu tenho que lutar por ela. Recebeu bom ânimo para levantar, irmãos, receber bom ânimo para levantar. E ter o seu problema solucionado. Mas o verso de número 50, e lançando de si a sua capa, ele deu um salto, levantou-se e foi a Jesus. Mas não sei se ele foi carregado por eles. Ele era cego, irmão. Como que ia chegar até a presença de Jesus? Pode ser que aquele que diz, cala a boca, as coisas mudaram, ele foi, olha, levanta, porque ele te chama. Na mesma hora, ele lançou a capa
ele deu um salto e ficou de pé e foi ter com Jesus. Mas eu creio que ele foi carregado pela comitiva de Jesus na mesma hora. Irmãos, o que aquela capa representa para ele? É como sabia que não iria mais necessitar dela. Pessoa de sua cura, a pessoa de sua cura era Cristo. Aqui nós aprendemos que era uma posição estratégica. O clamor com base, ele creu, ele triunfou sobre os críticos. Ele deixou a velha capa, como José. Ele levantou-se e deu um salto e compareceu. E continuara ao seu caminho e não ficando em Jericó. Mas o texto diz aqui, e Jesus perguntou: quem tem desejo de mudança nessa noite, irmãos? Isso é desejo de mudança. Eu creio que Deus quer fazer mudança na vida de alguém aqui. Eu quero mudança, eu quero algo diferente. Essa situação eu não aguento mais. Mas eu creio, irmãos, por essa palavra, mudança da parte de Deus está se revelando aqui nessa noite. Só Ele pode mudar a sua situação. Só Ele pode mudar a sua situação. Aleluia. Ele queria muito menos do que ele queria ver para viver na terra. Ele queria ver para trabalhar. Ele queria ver para viver. Porque aquela vida de miséria a qual ele se encontrava, ele não queria aquilo para ele, irmãos. Mas o texto diz que ele chegou na presença de Jesus e perguntou: Jesus, ao cego, o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu recupere ou recobre a minha vista, ou que eu veja. Eu quero ver. Eu quero ver. Ele estava na beira do caminho. Ele lançou a capa. Foi até Jesus. E agora fala para Jesus: eu quero ver. O que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele precisava. Mas muitas vezes, irmão, Jesus espera uma palavra para que nós dobramos o nosso joelho, clama a Ele, joga toda a sua ansiedade nele, lance nele. Acredite que a mudança de Deus está acontecendo aqui nessa noite. Eu quero ver. Eu quero ver. Ele queria ver. Mas o verso 52 disse: então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ou em outra tradução: vê, porque a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão, irmão. E sabe o que eu aprendo aqui? Sabe qual foi a primeira pessoa que ele viu? Foi Jesus. A visão foi aberta. E quando ele abriu, Jesus falou: vê, porque a tua fé te salvou. Ele viu. Ele viu quem? Ele só ouvia, agora ouve e vê. Está entendendo, irmãos? A primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Foi aquele que curou ele. Foi aquele que fez o milagre nele. Foi aquele que recuperou a vista dele. Foi aquele que abriu a visão dele. Mas o texto diz que ele foi uma pessoa normal. Ele tinha uma visão normal, mas perdeu a sua visão por algumas enfermidades. Mas o seu sábio clamou:
devolveu a sua visão. Sábio clamor, devolveu a sua visão. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Irmãos, deixemos que os culpados, eu tenho que falar isso, deixemos que os culpados, os vazios, os tentados, os famintos, os desnundos, tenha consolo da parte de Deus. Porque Jesus, ele alimenta. Jesus, ele quer perdoar. Jesus, ele quer abastecer a pessoa. Jesus, ele quer socorrer as pessoas. Alimentar, vestido para teres que tudo que a sua situação exige. Por que isso? Porque ele sabia a situação daquele homem. Eu lembro uma vez, nós estávamos aqui no parque de Pirapora. Tinha uma irmã que ela estava com uma perna inchada. Desse tamanho a perna, inchada. Aí a minha mãe foi com a minha filha na casa dela. E quando chegou na casa daquela irmã, a minha filha queria comer um doce de abóbora. Aí sabe que a minha mãe falou para ela? Falou assim: não, filha, calma, não é assim. Nós estamos na casa, né, de visitante. Aí ela falou assim para aquela irmã: nós podemos fazer um negócio aqui. Se a senhora me dá o doce, eu oro pela senhora. Eu oro. E a irmã falou: tá bom, você vai comer o doce, mas você vai orar por mim. E ela orou para a perna da irmã. E comeu o doce. No outro dia a irmã foi lá na casa da minha mãe. Mas como que ela foi na casa da minha mãe que ela nem andava? Está entendendo, irmãos? Jesus fez um milagre. É na simplicidade, irmãos. Não é verdade? Se nós estamos na casa de Deus só para fazer média, nós estamos enganados. O seu culto, ele tem que ter objetivo e propósito. Deus tem falado de várias maneiras aqui nesse púlpito. Mas entenda uma coisa: está chegando a mudança de Deus aqui nesse lugar. Mudança. Nós precisamos descer, nós precisamos se humilhar. É o segredo do clamor. E quando nós clamamos, intercedemos, acreditamos, o milagre acontece. Jesus, ele quer colocar a sua fé nele. Porque o texto diz que a fé em Cristo, a tua fé colocada em Cristo em ação. Ou melhor dizer, Cristo colocando a tua fé em ação nele. Vamos se colocar de pé, irmãos. Eu gosto de pregar muito sobre fé, porque eu vivo pela fé. Eu acredito no poder da fé. Milagres eu alcancei foi pela fé. Porque eu tenho que acreditar que o sobrenatural, ele pode resolver a minha situação, pastor Carlos. Irmãos, isso é muito sério. E eu creio que o segredo do clamor deve triunfar sobre os críticos, sobre a vergonha, e deve ser humilde, de ter base firme naquilo que nós buscamos. Eu creio que nessa noite, irmãos, é mudança de Deus. Mudança de Deus. Mudança que Deus está fazendo. E o irmão falou comigo: é difícil entender Deus. Eu falei: é difícil.
Mas nós precisamos ser um exemplo, irmãos. Nós precisamos acreditar que tem um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Acredite, saia daqui e fale para você mesmo: eu estou vendo mudança da parte de Deus na minha vida. Levanta a sua mão. Senhor meu Deus, eterno Pai, Espírito de Deus, convenço dessa verdade, Senhor. Meu Deus, toca na tua filha, toca no teu filho, essa angústia que está no coração dele, esse desespero, não sabe o que faz, não sabe o que pensa. Meu Deus, ensina ele como que deve andar na tua presença. Meu Deus, faça nele como o Senhor está falando nesta noite através dessa palavra. Bartimeu, o cego houve mudança. Eu creio que há mudança nesta noite. Eu creio no teu operar, Senhor. Eu acredito na cura, na libertação, na salvação de família. Nós não andamos por mérito, por vontade humana. Há uma dependência que vem da tua parte para com a nossa vida, Senhor. Pai, toma a direção de tudo. De tudo, Senhor. Porque o segredo é te buscar. O segredo é te buscar, Senhor. E eu creio que nessa noite, meu Deus, haja nesse lugar. Traz um sinal nesse lugar, Senhor. Meu Deus, estamos vivendo a última hora. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, eu creio que situação está sendo mudada aqui nessa noite. Eu creio que portas estão sendo abertas. Meu Deus, eu creio que milagre está acontecendo aqui nessa noite. Meu Deus, toca nessa enfermidade, Senhor. Porque a tua mão curadora e abençoadora está se revelando. Meu Deus, arranca essa incredulidade do coração deste homem, dessa mulher. Que eles possam ver, aquilo que o Senhor faz e continua fazendo a favor daqueles, meu Deus, que acredita na mudança que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Glória a Deus. Amém, irmãos.